Seja bem-vindo a mais um Tribuna Unitoledo, o seu canal universitário de comunicação jurídica. Nesta edição, traz como tema a relação da política e o direito. E para falarmos mais sobre isso, estou aqui com a professora do curso de Direito, Ângela Liberati, que também é mestre em Ciências Políticas. Boa tarde, professora, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Professora, o que se entende por política e por que é importante? Bom, a política, ela dá origem a tudo que se faz na vida cotidiana das pessoas. Tudo que a gente decide em termos coletivos, que envolvem várias pessoas num espaço público ou um espaço coletivo, é política, é dado pela política. Então, basicamente, grande parte dos problemas que a gente pode ter ou pela ausência da política, ou por uma discussão política que não se faz, ou quando não se participa, aí você detecta os problemas. E muitas vezes, se a gente não resolve os problemas pela política, a gente cai no jurídico, que é quando se usa a força do Estado. Agora, se a gente fala em democracia, você não pode usar a força. Então, aí a gente teria que ter a prática política, que é onde existe o exercício da liberdade. E qual que é a relação da política com o direito? Tem toda a relação, porque se a gente pensar na estrutura do Estado, que é onde a gente vive, o Estado é aquele que vincula a gente juridicamente, são vínculos que a gente não escolhe e não pode escapar, que são esses vínculos do cidadão com o seu Estado. Se a gente pensar que o Estado, ele é formado, ele tem dois grandes polos, um polo que é a política, que dá origem a tudo. Por exemplo, as leis surgem da política, da discussão política. Então, os cidadãos elegem as pessoas, isso é política. Essas pessoas escrevem as leis, isso é política também, né? Por isso que a gente chama de legislativo. E, no final desse ciclo, então, você tem um executivo para cumprir aquilo que supostamente o povo determinou para virar lei. Então, o executivo executa aquilo, ele é um simples executor, e no final, lá na ponta, se isso não dá certo, entra o jurídico, que o jurídico é a força do Estado. Quando, por exemplo, uma pessoa vai na frente do juiz, ele não pergunta se a pessoa concorda ou se a pessoa está confortável no uso da sua liberdade, ele determina o que é para ser feito. Isso é uso da força. Então, a gente tem que estudar a política e tem que entender que o direito, ele é também o resultado da política, ele não existe sem a política. E professora, qual que é a sua opinião sobre o porquê do brasileiro não gostar de política? Não é questão que o brasileiro não goste de política, tá? É que o brasileiro não entende a estrutura do Estado. A gente tem um Estado sobrecarregado que é um monstro, né? Pra você ter noção, existem cargos no Estado, assim, quando a gente fala de Estado, a gente tem que falar das três instâncias que existem no Brasil. Existe uma instância que é federal, que a gente chama de União, existe uma instância que é estadual, que cada estado tem aí as suas constituições, existe a instância onde a gente vive, que são os municípios, que também são regidos por leis, e isso tudo tem que estar amarrado, né? Então, quando o brasileiro tem um problema, o imediato, o interessante seria ele resolver no município, porque obviamente essa estrutura de Estado é gigantesca e ele nem sabe a quem ele tem que recorrer, qual é a instituição que vai atendê-lo, porque é muito complexo. E o governo também não se preocupa em divulgar isso, de mostrar para o povo, olha, como é que isso funciona, essa estrutura. Então, muitas vezes, a pessoa desanima, ela usa as mídias sociais para poder se manifestar, mas isso não tem um valor de pressão política? Tem. Ela é importante? Super importante, mas não causa efeito na estrutura do Estado. Então, eu acho que não é que não goste, é que não entende a complexidade. Se o brasileiro começasse a olhar mais para o município, entender o que tem no município, ele teria maior prazer na política. Né? Porque sem política não tem como resolver nenhuma situação. E o município, se a gente pega, por exemplo, existe agora uma obrigatoriedade de transparência.
né? Os entes públicos são obrigados a publicar tudo, porque a gente vive numa república que a palavra diz res público, ou seja, tudo é público. Então não pode ter nada secreto nesse Estado. Então eles têm como obrigatoriedade, isso está na lei, dar satisfação dos seus atos. Então vejamos, o que é dar satisfação dos seus atos? Publicar o que acontece, para usar as mídias sociais todas, internet, inclusive, jornais e tal, para mostrar para o povo o que é que esse governo está fazendo, né? No sentido todo. E aí, isso o governo não faz. Então, a pessoa que tem um problema que ele precisa resolver, ele não sabe a quem recorrer. Ele não compreende. Então, ele desanima e fala, ele fica pensando que política é só o trabalho do vereador, ou do prefeito, ou do governador, mas não é isso. Política é a nossa ação na sociedade, né? Então, não acho que o brasileiro não goste, eu acho que o brasileiro não entende. Está correto associar a política com corrupção? Não também. O que eu vejo é o seguinte, quando há eleição, os candidatos se candidatam porque querem. O eleitor é obrigado a ir, não é? Votar, senão ele paga multa, portanto o voto no Brasil é uma obrigação, né? É um direito político, mas ele se torna uma obrigação na medida que ele precisa ir. Então veja bem, o candidato, ele se candidata, ele registra a sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral, esse tribunal aceita ou não essa candidatura, ele faz campanha, ele precisa estar registrado num partido político 1 ano antes da eleição. Então, ele é candidato porque quer. E ele se mostra na campanha política para que o eleitor olhe, pense e escolha. Então, veja bem, nenhum candidato, eu não tenho notícia disso no Brasil, vai, por exemplo, à televisão no horário eleitoral gratuito e diz assim, olha, vote em mim que eu vou ficar rico, eu vou guardar dinheiro na Suíça, não é? Eu vou tirar dinheiro do Estado. Nenhum fala isso, fala. E a sociedade, o povo, escuta o que vê na mídia e acredita. Então, o que ele diz? Eu vou defender a educação, eu vou defender a saúde, ou o esporte, ou enfim, as várias questões que a gente tem sérias, né, na sociedade brasileira. E o eleitor escolhe, portanto, o eleitor está sendo correto. Tá? Corretíssimo. Ele ouve a proposta, essas propostas até deviam ser registradas e o candidato devia ser multado se ele não faz. Porque isso é que nem um código do consumidor. Você está vendendo uma ideia lá. Aí tudo bem, a pessoa vota achando que o sujeito foi honesto, que ele prometeu aquilo que para a sociedade está bom. Aí quando chega no exercício do cargo, começam os desvios de verba pública. E eu acho errado o Tribunal Superior Eleitoral vir falar que a culpa é do povo se o sujeito rouba. Não! Quem rouba é responsável pelo seu roubo. Rouba porque quer, rouba porque se permite fazer um absurdo desse. Que culpa tem o povo? Aí você fala, mas o povo não sabe que ele rouba, por que votou? Não, não sabe, ele não disse que ia roubar. Não é? Então, não acho que a política tenha essa associação com a corrupção. A corrupção, ela existe também na sociedade. A gente tem empresários corruptos, a gente não tem só político corrupto, né? A gente tem empresário corrupto, a gente tem estudante corrupto, a gente tem professor corrupto, né? Quando, por exemplo, um estudante assina a lista ou põe o nome do colega no trabalho que não fez, isso é corrupção. Não é assim? Exatamente. Tá? Então, eu não faço essa associação. E isso é ruim, porque as pessoas, elas associam. Política é coisa de corrupto, então eu não gosto da política porque eu não sou corrupto. E isso é um erro, porque só tem um jeito de resolver problema, politicamente, né? E por que é comum dizer que o brasileiro não gosta de política e que ele é despolitizado? Olha, é muito comum assim dizer que os jovens não gostam de política. Eu não concordo. Quando você entra, por exemplo, numa universidade, numa sala de aula, talvez falte mais aula de política, de ciência política nos cursos, tá? Porque quando você entra numa sala de aula e propõe alguma coisa que a moçada entende, ela gosta de política sim.
Tá? Eu não acho que o brasileiro é despolitizado. O que o brasileiro é mal informado. Existe uma má-fé por parte do Estado, tá? Em não abrir os canais de participação. Vejam, por exemplo, a Câmara Municipal. Eu estou falando de qualquer Câmara, qualquer uma, de qualquer município. Elas têm umas regras internas de funcionamento. A Câmara é considerada, por exemplo, a porta de entrada da democracia. Seria, assim, o primeiro órgão da democracia, porque ele está na cidade, as pessoas poderiam participar. Você já foi numa Câmara Municipal, numa sessão? As pessoas entram, primeiro tem que pôr um crachá, tem que se justificar, já começa a complicar o acesso. Olha, se é democrático, o acesso tem que ser livre. Aí você senta, você não pode falar, não pode bater palma, não pode vaiar, não pode dar risada. Ou seja, que casa do povo é essa? Né? Se a gente pegar, por exemplo, a comparação da democracia com os gregos, com os atenienses antigos, as pessoas iam à praça pública manifestar cada qual a sua vontade, as pessoas se educavam para ir falar, discutir. E quando a pessoa voltava para casa, ela sabia exatamente o que era lei, o que não é lei. Não? Então ela não podia alegar, eu não conheço a lei, por isso que eu fiz coisa errada. Aqui fica um pingo de gente, que são os vereadores, decidindo tudo, o povo não fica sabendo, só que eles, a função deles é traduzir a vontade do povo. Então você vê um monte de lei sendo feita e o povo falando, não quero. Alguma coisa está errada, né? Então eu não acho que a culpa tem que jogar para o povo, não. O Estado tem que se mostrar, os políticos eleitos, eles têm obrigações que não são cumpridas. E a política, ela pode ajudar o Brasil e os brasileiros, né? Como que ela pode fazer isso? Eu penso assim, ó, eu tenho uma visão da política diferente um pouco, mais numa linha, vamos dizer assim, mais anarquista, mais uma linha mais do anarquismo contemporâneo, obviamente, que é o seguinte, se você educa as pessoas sempre punindo, então, desde pequenininha, a criança vai na escola, se ele não se comporta, dá uma punição, ou se ele tira 10, você dá uma recompensa, tudo mais. Você não permite que a pessoa se constitua livremente, como um bom cidadão, que é o que a gente precisa ter. Então, quando esse sujeito se torna adulto, ele só acha que precisa fazer as coisas corretamente se alguém estiver vigiando. E ele joga essa vigilância para o Estado. Então, é como assim? A pessoa, é óbvio que quando você bebe, você não precisa dirigir. Isso é tão óbvio que isso devia ser uma coisa individual, não devia ser uma coisa que você precisa fazer uma lei e alguém te multar. Passar no sinal vermelho, são coisas cotidianas, né, que atrapalham a vida da gente. Passar no sinal vermelho. Olha, você não vai passar no sinal ficar parado no sinal vermelho só porque o guarda está ali e você vai ter um prejuízo financeiro. Você não vai passar porque não é sua vez. Mas como as pessoas são educadas só com punição e recompensa, o dia que não tiver ninguém olhando, ela faz. E isso causa um cotidiano muito confuso, muito intranquilo. O brasileiro tem se tornado muito violento, porque ele só age conforme a regra, conforme a lei, se tiver alguém vigiando. Então falta aí uma construção política. A política poderia evitar isso. E professora Ângela, como que faz do Brasil um país mais justo e igual? E por onde começar? Bom, isso é difícil, não? Primeiro que deveria haver uma maior participação da população no sentido assim, ó, estão fazendo várias reformas, né? O Congresso Nacional está fazendo reformas. Essas reformas vão mexer muito na vida das pessoas. As pessoas deviam ter um espaço de manifestação. Então, fazer um referendo, refazer um plebiscito, por exemplo, dar às pessoas o direito de veto. Existe um instrumento político que o Brasil não adota. O Brasil é pouco democrático nesse sentido, que é o veto popular. Por exemplo, o Congresso propõe uma lei, vota uma lei, o presidente da República sanciona essa lei e põe em vigor, só que as pessoas não querem. Aí eu fico perguntando, que democracia é essa? Porque quem tem que mandar é o povo. Está dizendo a palavra, demo é povo, está no poder, cracia. Aí eu fico pensando,
todas as mudanças que vão mexer com o cotidiano das pessoas, tem que haver consulta popular. Dá o direito de veto às pessoas, as pessoas vetam aquelas leis que entendem que não são necessárias. Porque enquanto isso não acontecer, a gente tem um grupo que legisla de acordo com seus próprios interesses, né? E alheio à população. Aí o povo vai se tornando descrente, né? O Brasil tem que começar por uma reforma, não só política, na estrutura do Estado. Eu acho. Por exemplo, se acabar com os cargos comissionados, sabe esse cargo de que seu amigo, o vizinho te ajudou na campanha, você põe o vizinho em algum lugar? Isso se acabasse todos os cargos, fala, mas como que o prefeito vai ter uma pessoa de confiança para governar? Porque ele está dizendo que o funcionário público não é de confiança? Ele não conhece. Então, toda a estrutura de governo tem que ser por concurso público. Se você quer trabalhar no Estado, você faz um concurso e trabalha naquilo que você entende. Então, quem faz direito trabalha no jurídico, quem faz economia trabalha no econômico, certo? Quem faz jornalismo trabalha na assessoria de imprensa ou na assessoria jornalística, cada um onde entende. Os cargos comissionados desaparecendo, desapareceria esse monte de partido político que não serve para nada. Esses partidos políticos custam uma fortuna ao Estado, porque o Estado é que sustenta esse partido. Tem partido pequenininho que recebe R$1 milhão por mês para funcionar. E a gente nem sabe que ele existe, é nosso dinheiro. Tá? Então, desapareceriam a maior parte desses 34 partidos políticos que a gente tem. Teríamos partidos grandes e que poderiam declarar de fato, olha, meu projeto é um projeto socialista para o Estado. Se você gosta, você vota. Se você não gosta, você não vota. O outro partido, meu projeto é um projeto liberal. E aí o povo, explicando para o povo, ele escolhe o que ele quer. O povo não é tolo. Mesmo as pessoas que não fazem uma faculdade, uma universidade, eles têm uma sabedoria de vida. Isso ficar pressupondo que você precisa ensinar o povo a votar é uma tolice. A pessoa escolhe. Mas agora, como é que ela vai escolher? 34 partidos políticos. Então, acabar com os cargos comissionados já vai desaparecer com esse monte de partido, porque esses cargos é um troca-troca, custam muito caro. Não sei se vocês sabiam, vou contar. O Brasil tem, no federal, mais de 36 mil cargos de confiança. Vocês sabiam que toda vez que termina um mandato, mesmo que o presidente seja reeleito, ele dispensa todos esses e depois contrata de novo? E para dispensar, você paga multa? Você tem noção do tanto de dinheiro jogado fora? Não é? Uma outra coisa, por exemplo, o senador, eles têm 2 suplentes. Se um senador é chamado para ser ministro, entra o primeiro suplente. Se esse suplente governar 6 meses só, ele ganha aposentadoria para o resto da vida. Então, é tudo isso o dinheiro que vai sendo jogado fora. Então, o Estado brasileiro precisa ser reformado. Mas não é essa reforminha de, a lista vai ser fechada ou aberta. Isso não vai mexer em nada. Então, nós temos um longo caminho. E eu acho que a mídia, a imprensa, vocês são fundamentais. Porque é onde vai divulgar. Mas divulgar coisas sem interesse, sem ser uma mídia partidária, né? Que o dono da empresa tem interesse nesse ou naquele candidato. Também isso precisa mudar, né? Você pode acessar esta e outras edições em nossas redes sociais ou até enviar um e-mail para a nossa produção. Professora Ângela, muito obrigada pela participação, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada e parabéns pelos programas, vocês são ótimos. Obrigada. O Tribuna de Toledo fica por aqui.